Mas diz a palavra em João 1,17 que a verdade e a graça vieram por meio de Jesus Cristo. Graça significa favor. No mês de junho, o favor de Deus vai se manifestar abundantemente nas nossas vidas. No mês de junho, você não vai precisar se esforçar em nenhuma área. Em nenhuma área. Se você crer nesta palavra, orar em cima desta palavra e lembrar-se dela todos os dias, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Favor imerecido. Eu não merecia, mas estou recebendo. Eu não fiz, mas Ele fez por mim. Eu queria então que você consagrasse o mês de junho a partir da sua vida. Incluísse sua família, incluísse sua vida profissional, incluísse tudo aquilo que diz respeito a você. Será que nós podemos, neste primeiro dia de primícias, entregar nosso coração e nossas orações ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não vivo debaixo de lei e de esforço, porque a verdade e a graça já vieram por intermédio de Jesus. Levante as mãos de quem você está segurando, ore junto com ele, com ela, declare isso nesta manhã, consagrando o mês de junho. Declare ao Senhor que todos os dias deste novo mês, a graça se manifestará, o favor de Deus virá sobre você de uma forma inexplicável, abundante, e você experimentará sem esforço algum. Você que está em casa, que está acompanhando essa transmissão, una-se conosco nesta oração e consagre as primícias deste novo mês. Hoje é o primeiro dia do mês de junho. Diga: Senhor, a verdade e a graça vieram por teu intermédio. Eu vou experimentar isto todos os dias deste novo mês na minha vida, na minha família, na minha vida profissional. Vou experimentar isso na vida dos meus filhos. Vou experimentar crescendo, amadurecendo como um cristão. Vá dizendo isto ao Senhor e consagrando todo este novo mês ao Senhor. Vá dizendo isto nesta manhã: Senhor, eu creio no que eu estou ouvindo, e eu creio que o Senhor está atendendo a minha oração. É a consagração, Senhor, da minha vida para todos os dias deste novo mês. No mês de junho, eu não vou me esforçar, eu não vivo sob a lei, eu vivo debaixo da manifestação da graça de Jesus. Ela já veio e eu me aproprio dela para viver todas as abundâncias que esta graça tem para mim. Se você crê nisso, dê um glória a Deus bem alto. Aplauda ao Senhor nesta manhã. Primícias do mês de junho. A graça veio por intermédio de Jesus. Gênesis capítulo de número 17. Quero deixar para você uma profecia para o mês de junho. Eu falei de João 1,17, que a verdade e a graça vieram por intermédio de Jesus, e o Senhor me deu uma palavra para liberar para todos nós aqui, numa área da nossa vida tão importante que é as nossas finanças, o nosso trabalho, aquilo que você todos os dias levanta, sai para a sua empresa, seja você um autônomo, seja você um empresário, ou até mesmo um empregado. O Senhor me deu esta palavra de Gênesis 17, que está na tela, e eu quero só destacar aqui parte dela, o verso 2, quando o Senhor diz a Abrão, ainda não havia mudado o nome dele para Abraão,
Então ele diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande diante de mim. Você pode repetir essa frase? Ande diante de mim. E seja íntegro. Algumas versões diz, e ser perfeito. Não sei quantos têm esta versão. Mas o Senhor diz assim: ande diante de mim e seja íntegro. Assim, ou seja, andando diante de mim e sendo perfeito, eu confirmarei a minha aliança entre mim e você, e o multiplicarei muitíssimo. O Senhor falou algo ao meu coração, e eu comecei desde então a orar, e hoje eu vou compartilhar e repartir com os irmãos. E o que eu vou compartilhar é a frase que está no texto, num GC que vai ser colocado pela Bianquinha, e eu queria que você dissesse essa frase, crendo que ela vai se cumprir na sua vida. É a referência de Gênesis 17, mas eu queria que você lesse em voz alta. Diga: eu vou andar na luz do favor de Deus neste novo mês. Será que você seria capaz de dizer isso novamente? Eu vou andar na luz do favor de Deus neste novo mês. Sabe, irmãos, esta frase parece ser assim, uma frase de pensamento positivo, mas ela não é. Porque tem algo que está dentro daquele texto que nós lemos do verso 2. Quando o Senhor diz assim, Regiane: ande diante de mim, é para que você não ande atrás dele. Tem muita gente andando atrás de Deus, buscando ser abençoado. E o Senhor está dizendo assim: ande diante de mim, eu vou abençoar você. É eu quem tenho bênçãos para a sua vida. Não corra atrás de mim, ande na minha frente, ande diante de mim. Por que andar diante dele e não atrás? Porque andar diante dele é experimentar o favor dele. Tatiana. É Tatiana ou Tatiane? Na. Entendam isso para vocês orarem durante todos os dias deste mês. Sobre a sua vida, sobre as suas finanças, sobre os seus negócios, sobre o trabalho que você desenvolve, atua. Diga: eu não ando atrás de Deus. Sabe, andar atrás de Deus é nunca receber o favor dele. Se você anda atrás de Deus, em busca de, você nunca vai experimentar o favor de Deus. Agora o Senhor diz a Abrão e diz a nós nesta manhã: ande diante de mim e ser perfeito. Ele, quando fala ser perfeito, não é dizer para mim e para você que você não vai errar. É que você vai buscá-lo. É que você vai priorizá-lo. É que ele será a prioridade na sua vida. Mateus 6,33 diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o Senhor diz àquele homem e diz a mim e a você nesta manhã: ande diante de mim e ser íntegro, me busque, e eu, diz o texto, vou manter a minha aliança, assim como eu tenho uma aliança com a minha esposa há 42 anos. O Senhor está dizendo: eu vou manter a minha aliança que fiz com você, e vou multiplicar a sua descendência muitíssimamente. Ou seja, há uma promessa aqui, para todos nós. E neste mês de junho eu vou orar em casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu vou declarar que eu vou andar na luz do favor de Deus. Eu vou andar diante dele e não correndo atrás dele. E eu queria sugerir o mesmo para você. Que você, todos os dias, separasse um tempo
na sua devocional diária, no seu tempo diário, e disser: Senhor, eu vou andar na luz do teu favor todos os dias deste novo mês. E eu vou experimentar aquilo que o Senhor firmou comigo, uma aliança, me abençoar muitíssimo, abençoar a mim, abençoar a minha família, abençoar a minha casa. Quantos querem viver essa experiência no mês de junho? Só os que querem, levantem as mãos. Então diga comigo: Pai amoroso, eu creio que esta palavra vem do trono da graça. E o Senhor está dizendo para eu andar diante do meu Senhor e Salvador Jesus, buscá-lo, e eu vou experimentar o que Ele prometeu, confirmar a aliança dEle comigo, com a minha família, multiplicar na minha vida profissional, familiar, espiritual, financeira. Ele prometeu multiplicar muitíssimo. Eu creio que acontecerá isto na minha vida no mês de junho, se eu andar na luz do favor dEle. Ele cumprirá a sua parte e eu o glorificarei. No nome de Jesus, aplauda ao Senhor nessa manhã. Como vocês sabem, o Senhor dirigiu esta comunidade a um tema para este ano, que é Joel capítulo 2, onde o Senhor fala sobre restituição. Então este é o ano em que o Senhor quer restituir áreas da nossa vida. Temos falado sobre várias delas nesse primeiro semestre. E hoje eu quero orar com você, porque creio que o Senhor quer restituir na vida de muitos de nós aquilo que até eu vou começar hoje e seguir durante esta semana, quando a Nádia falou sobre pensar certo ou errado. Eu quero falar hoje sobre a renovação da mente. Eu creio, irmãos, que nós precisamos entender, e não só entender, provar o que é ter uma mente renovada. E eu vou discorrer sobre dois caminhos: a renovação da mente e os caminhos do Espírito Santo para quem experimenta a mente renovada. Muitas vezes nós não ouvimos, não sabemos os caminhos, não temos direção para que o Espírito Santo possa guiar eu e você. Então é sobre isso que eu quero discorrer nesta manhã, e quero orar no final exatamente sobre isso, sobre uma mente renovada e os caminhos do Espírito Santo para que eu e você possamos experimentar. Se tem algo que eu tenho notado, é que muitos sinceros, honestos, não têm conseguido ter uma mente renovada e não têm vivido e conseguido entender, ouvir e ser guiado nos caminhos do Espírito Santo. Primeiro eu quero ler aqui Romanos, capítulo de número 6, versículo 3. Vamos ler juntos aqui este texto, está na tela, você pode ler, por favor. Ou vocês não sabem, vamos juntos? Ou vocês... Então o Senhor diz assim para mim e para você: vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo, quantos aqui já foram batizados? O Senhor está falando do batismo da sua morte e da sua ressurreição. Quantos aqui já foram batizados? Então o Senhor diz para mim e para você: vocês não sabem que todos que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou seja, morremos com Cristo.
Morremos para o velho homem? Morremos para a velha natureza? Paulo está falando a cristãos. Paulo não está se referindo a um não cristão. Agora veja só o verso 5. Vamos ler o verso 5 de Romanos 6. Está na tela. Vamos lá? Se pois, ou melhor, se dessa forma formos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança. Então aqui está a obra completa de Jesus. Se você foi batizado, e eu também, incluído na morte de Cristo, ele diz que agora você também foi incluído na nova vida em Cristo, na ressurreição dele e de todos nós. O capítulo 6, o verso 11 diz assim, vamos juntos? Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos em Cristo. Então, o Senhor diz para mim e para você, considere-se morto para o pecado. Você já morreu. Quando, Valmir? Quando você creu na inclusão de Jesus ao morrer por você naquela cruz. E você também já ressuscitou em uma nova vida, quando Ele ressuscitou. Já aconteceu. É fato. Agora, você precisa entender e experimentar isto. O versículo 2 do capítulo 12, que é o que eu trago nesta manhã, para a gente renovar a mente. Então, queria que você lesse comigo agora, Romanos 12, 2. Vamos juntos? Não, mas... Então olhe para mim e preste atenção. Se você e eu já fomos batizados na morte, já morremos com Cristo. Se já fomos com Ele ressuscitados, já somos agora novas criaturas. O texto diz para mim e para você de Romanos 12, para transformar a mente, renovar a mente. E por que é importante isto? Qual o sentido de todos nós termos uma mente renovada, uma vez que nós cremos na nossa inclusão na morte e ressurreição? Tanto é fato que você tomou a ceia hoje, crendo que você no pão morreu com Cristo e no suco de uva você ressuscitou em uma novidade de vida, em uma nova criatura. Quando o Senhor foi falando essas verdades ao meu coração, eu fiz um recorte esta semana e postei para alguns grupos o seguinte, e eu quero ler para você. Eu postei o seguinte: o problema de muitos cristãos, apesar de nascidos de novo, continuam a usar a sua mente para entender coisas que só se discerne espiritualmente. Tem muito crente sincero, que nasceu de novo, que morreu com Cristo, que ressuscitou com Cristo, mas que não consegue usar a sua mente para discernir, para entender as coisas espirituais. E eu continuei dizendo assim: quem não consegue discernir o próprio espírito, normalmente, lê a Bíblia, usando unicamente a mente natural. E quem usa a mente natural para ler a Bíblia, faz pouco proveito dela. Você pegou o que eu disse? Por que é importante renovar a mente diariamente? Porque sem uma mente renovada,
e sem você conhecer os caminhos do Espírito Santo para te revelar o que está nesta palavra, você lê a Bíblia, mas ela tem pouco proveito para você. Então, como funciona a mente renovada? Eu vou dar aqui algo muito simples para todos nós sairmos daqui entendendo e depois orarmos para que o Senhor nos dê todos os dias uma mente renovada. Se é isso que nós precisamos ser restituídos, vamos pedir ao Senhor. Então, como funciona? Você está lembrado de que veio uma criança quando Jesus estava no Monte das Bem-aventuranças? Os discípulos disseram assim para Jesus: despede a multidão porque já é tarde e eles estão sem comer o dia inteiro. E de repente um dos discípulos traz uma criança com 2 peixes e 5 pães. Preste atenção. Nas mãos daquela criança, os pães e os peixes é algo que a mente natural consegue discernir. Você olha e diz: aqui tem 5 pães e 2 peixes. Quando esta criança transfere para as mãos de Jesus os mesmos 5 pães e os mesmos 2 peixes, a mente renovada consegue alimentar uma multidão. Eu te pergunto, você consegue ver a distinção de uma mente natural e de uma mente renovada? A mente natural olha para a palavra, lê a palavra e faz pouco proveito do que lê. Uma criança que tem 2 pães, ou 2 peixes e 5 pães, e os discípulos olham para aquilo, e se você e eu estivéssemos lá, faríamos as mesmas indagações. Como? Como 5 pães e 2 peixes vão alimentar uma multidão? A mente natural pensa assim. Mas a mente renovada, a mente de Cristo, que Paulo diz que você e eu já possuímos, mas que precisamos todos os dias pedir ao Senhor que renove em nós esta mente, Ele transfere, Ele simplesmente dá graças, e aquilo ali alimenta uma multidão. É assim que funciona a mente renovada. Por isso nós precisamos entender e aprender como funciona o reino do Espírito. Veja, eu vou repetir. Eu olho para nós e vejo muita sinceridade. Eu não vejo infantilidade, criancice, meninice na vida de muitos. Mas o que eu tenho percebido é que a falta de ter uma mente renovada faz com que a gente olhe como os discípulos olharam para aquela criança e disseram assim: vai dar ruim. Vai dar ruim. Como ele vai alimentar uma multidão? Mas quando aquele menino transfere para o Jesus que habita em você e em mim, e ele dá graças, aquilo se transforma em um alimento para cuidar de uma multidão. Então preste atenção. Você e eu temos que aprender e buscar em Deus uma mente renovada para entender as coisas do reino do Espírito. Diga para a pessoa: a vida cristã é uma vida espiritual. Não se vive o cristianismo com a mente natural. Não se experimenta o sobrenatural, o milagre com a mente natural. Por isso Paulo reforça em Romanos 12.
não se moldem, ou seja, não tomem a forma. A forma do mundo é as pessoas pensam assim. Mas nós não somos as pessoas assim. Nós somos incluídos na morte, na ressurreição. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17 que quem é uma nova criatura está em Cristo. Paulo diz em 2 Coríntios 3 que você tem a mente de Cristo. Mas buscar o reino do Espírito é só com uma mente renovada. E esta mente renovada, ela precisa ser alimentada todos os dias. Não é só uma vez na semana, não é só de vez em quando, é todos os dias. Porque no reino espiritual, funciona assim: para viver, temos que morrer. Para receber, temos que dar. Para ser exaltado, temos que ser humilhado. Para aquele que tem pouco e quer ter muito, você precisa dessa transformação na sua mente. Quem tem pouco passa a ter muito. Quando Jesus ensina a parábola dos talentos, ele diz que aquele que tinha um e enterrou, até o que teve perdeu. Mas aquele que multiplicou, teve mais. Porque ele era mais esperto. Uma vez eu estava estudando esta passagem, eu fiquei pensando, se todos tinham capacidade, por que o que não multiplicou, o Senhor disse, tira dele e põe para quem tem mais? E aí um dia o Espírito Santo falou assim para mim, é porque a mente dele era uma mente espiritual. Então, irmãos, para a gente nesta manhã orar sobre uma mente renovada e entender os caminhos do Espírito Santo, é só através do entendimento de que você e eu precisamos diariamente pedir ao Senhor que nos renove na mente e revele os caminhos do reino do Espírito através do Espírito Santo. Eu vou repetir. Nós precisamos diariamente orar ao Senhor e pedir uma mente renovada para que a gente entenda o reino do Espírito e pelo Espírito Santo Ele nos mostre os caminhos do reino espiritual. Não se conhece, não se experimenta nada no reino do Espírito com uma mente natural. Deu para entender? Quantos aqui entenderam a minha palavra? Então, veja por que eu estou dizendo isto. Porque muitas vezes nós pensamos que a nossa mente é que vai gerar fé. Mas não é isso que a Bíblia diz. Vamos ler Romanos capítulo 10. Versículo 10, nós vamos pôr na tela, eu queria que você lesse em voz alta. Vamos juntos? Pois com se crê para a justiça, e com a boca, aonde está escrito aqui nesse texto que é com a mente? Aonde está escrito? Você não vai encontrar. É com o coração. Eu creio para a justiça. Que justiça é esta que Paulo está se referindo? A justiça de Deus. Romanos 5:1. Fomos justificados. Ele já morreu, eu fui incluído na sua morte, ele já foi ressuscitado, ele também me incluiu na sua ressurreição. Agora eu posso ter uma mente renovada e eu posso com o coração confessar. Eu creio, melhor, eu posso crer com o coração e confessar com a minha boca. Se você na sua oração diária não pedir isto ao Senhor, para Ele renovar sua mente, colocar isso no seu coração e com a sua boca você dizer, ficará mais difícil, irmãos, você compreender os caminhos do Espírito Santo, que Ele quer muitas vezes guiar você, e você ora com sinceridade.
Você busca Deus com fervor, mas fica tudo nebuloso, não fica claro. Você não sabe a direção a tomar. Para que lado eu vou? Qual é o próximo passo? Quando nós olhamos para essas verdades que eu estou compartilhando, Tiago, não precisa abrir, e eu nem vou postar esse texto, mas eu queria que você ouvisse. Tiago diz que quem tem esta fé, ou seja, que crê com o coração e confessa com a boca, ele experimenta uma fé que ele pode confiar em Deus, além da razão, ou seja, além do natural. Porque, na verdade, o que nós queremos é experimentar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Todos nós. Então, Tiago diz, se você busca Deus com sinceridade, com fervor, você vai experimentar uma fé gigante. Ela vai se dilatar. Mas não é na mente natural. É renovando a sua mente diariamente para viver as coisas espirituais. Quando a fé não vem da mente, mas aprimora o entendimento do reino, isso nos dá parâmetros de como a fé funciona. A gente muitas vezes fica perdido. E eu noto isso muitas vezes, nos nossos dias, gente sincera, mas totalmente perdida. A mente renovada, ela incentiva você e eu a ir atrás de coisas específicas que precisamos entender. E sem essa mente renovada e o Espírito Santo revelando os caminhos, ele não entrega. Olha para mim aqui. Sem a mente renovada e sem o Espírito Santo, ele não entrega a você e a mim aquilo que nós estamos orando muitas vezes há muito tempo. Você e eu só vamos descobrir e conhecer os caminhos que Deus já criou para nós quando tivermos uma mente renovada e o Espírito Santo. Diga Espírito Santo. Você sabe quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma impressão, ele é uma pessoa. Mas se você não tem mente renovada, e eu também, o Espírito Santo não entrega para mim e para você verdades e caminhos que Ele quer nos levar. E aí você ora, aí você pede, como eu peço, e muitas vezes você não consegue entender ou receber. Estar esperando por uma cura, por exemplo. Há muito tempo eu oro para que Deus cure de algo que eu sofro, padeço há muito tempo. Eu já orei, mas nada aconteceu. Como é que funciona no reino espiritual? Como é que eu tomo posse, experimento isso na minha vida? Somente através da mente renovada e o Espírito Santo revelando o caminho que vai te levar à cura. É só desta forma, irmãos. Se você não requerer tudo o que está disponível, diga em voz alta, se eu não requerer em oração, em busca, em uma mente renovada, tudo o que está disponível no reino do Espírito,
o Espírito Santo não me levará a conhecer esses caminhos. É isso. Qual é o principal ou o princípio central da mente renovada? É o texto de Romanos que nós lemos nesta manhã. Eu estou morto para o pecado. Eu estou morto para o pecado. Minha mente agora vai entender de que eu não sirvo mais ao pecado como escravo. Eu servi, mas não sirvo mais. Agora minha mente renovada vai ouvir a voz de Deus todos os dias. E todos os dias o Espírito Santo vai mostrar os caminhos que Ele tem para a minha vida, para orações que eu faço, para coisas que eu peço. E que só quem tem a mente renovada, o Espírito Santo vai agir e mostrar os caminhos. Então te pergunto, temos que ter uma mente renovada, sim ou não? Precisamos dela na nossa vida? Essencial, né? Então fique de pé comigo. Quantos aqui sabem que Jesus morreu? Jesus morreu? Como ele morreu? Foi crucificado. Jesus foi levado para uma tumba? Foi enterrado? Foi enterrado. Jesus ressuscitou? O corpo de Jesus estava naquela tumba? Na ressurreição, não. Até não ressuscitar, estava. Me responda para mim. Quem ressuscitou Jesus? Jesus estava morto, foi tirado da cruz, colocado na tumba de José de Arimateia. No terceiro dia ele ressuscitou. Quem ressuscitou Jesus? Pegadinha do pastor. Dá para a gente projetar Romanos 8:11? Para você entender a importância da mente renovada. Leia lá em voz alta. Ei, para. Vamos ler aqui. Aqui tem ouro. Como é que está escrito a palavra Espírito? O E é o quê? É maiúsculo. Que Espírito Paulo está se referindo? Esse não é o meu Espírito e nem o seu Espírito, é o Espírito Santo. Então Paulo diz, agora vai lá. E se o Espírito... Espera aí, para. Quem é que habita em você? É o mesmo Espírito que fez o que com Jesus? Continue. Quem é que dá vida ao meu corpo? Quem é que renova a minha mente? Quem é que revela os caminhos de Deus para mim? Como que eu vou obter isto? Como é que eu vou ter mente renovada? Como é que eu vou conhecer os caminhos do Espírito Santo? Todos os dias precisamos fazer esta oração. Todos os dias, irmãos.
até a volta de Jesus. Quando você opera fora dessas leis que nós estamos lendo aqui, que é o reino do Espírito, você e eu não recebemos os benefícios do reino do Espírito. É por isso que tem um monte de crente frustrado, que diz, mas eu oro, eu leio a Bíblia. Por quê? Porque nós só recebemos as coisas do reino do Espírito com uma mente renovada, ouvindo o Espírito Santo. Isso tem ficado assim cada vez tão mais claro para mim, porque eu não sou melhor que vocês em nada. Em nada. E eu tenho feito essa oração diariamente. Diga comigo, está escrito em Colossenses, capítulo 3, verso 1. Se já ressuscitastes, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo habita. Diga, está escrito em Efésios 2, versículo 6, que eu estou assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Se todos os dias eu e você entendemos a nossa posição, e se todos os dias nós orarmos e dissermos, Senhor, eu quero viver hoje no reino do Espírito, com uma mente renovada, e quero conhecer os caminhos que o Espírito Santo tem para a minha vida, tem para a minha casa, tem para a vida dos meus filhos, tem para a minha vida profissional, tem para a minha vida espiritual, tem para a minha célula, para qualquer coisa. Se todos os dias você e eu fizermos isto, nós teremos uma mente renovada e nós conheceremos os caminhos do Espírito Santo para nos levar aquilo que Deus já preparou para cada um de nós.